Bom, vamos falar então da próxima rodada, Vamos. Celso Bastos. Cadê? Já Aqui. está aqui, ó. Vamos lá. Já está na tela, está na tela. Vamos lá, porque devemos ter, é uma rodada importante, talvez a gente tenha aí mudanças de posição na Superliga Feminina. Está rolando nesse momento, por falar em Superliga, né? Está rolando nesse momento Suzano e Vôlei Renata. A gente vai dando o placar aqui para vocês. Começou às 7 da noite. Vamos ter no SESI Taguatinga, Brasília Vôlei contra SESI Vôlei Bauru. Teremos lá no Rio, no Hebraica, Fluminense contra o Pinheiros. E aqui, já que estávamos falando de Barueri, no José Correia, olha só, Barueri contra Gerdau Minas. Os dois times vêm de derrota, vêm pressionados. O Gerdau Minas muito mais, né? Porque é um time que briga ali pelas primeiras posições, vem de 2 reveses. Rodada interessante, hein, Celso? Rodada interessante. Qual o jogo para você daqui é imperdível? Se você tivesse que escolher um jogo para assistir, qual jogo você escolheria? Fluminense Esporte Clube Pinheiros. Por quê? Porque é um jogo que as duas equipes estão muito próximas na tabela, então ou afasta uma da outra, ou aproxima e passa. Então é uma coisa bem legal, né? O Fluminense está à frente do Pinheiros, mas conforme, por exemplo, o Pinheiros vai e ganha do Fluminense lá no Rio. Se ganhar de 3-0, a pontuação já faz com que ele se aproxime bastante. Mas se o Fluminense ganha, afasta-se mais ainda da questão do Pinheiros. E as duas equipes têm uma característica muito parecida. As duas dependem muito do jogo de quadra. O jogo do side-out, ou recepção mais ataque, e a transição do contra-ataque, porque eles têm muita defesa. Então, quando isso funciona, tem muito rari e o jogo cresce. Então, em termos de espetáculo, para você falar assim, poxa, vai dar jogo, vai ter mais jogo. Não sei se vai ser um jogo tecnicamente bom ou não, mas de emoção, eu acredito que Fluminense e Pinheiros, aquele que vai estar mais próximo. Por quê? Brasília e SESI. O primeiro jogo é 6h30, né? Se eu não me engano. Eu acho que é 6h30. Deixa só eu trazer aqui sobre Fluminense e Pinheiros. Neste momento, 2 pontos separam Fluminense e Pinheiros na tabela de classificação. Fluminense com 9, Pinheiros com 7, só que as duas equipes têm a mesma campanha. 3 vitórias em 5 jogos disputados. A diferença está na contagem de sets. Né? No set é vireja, se não me engano, lá no set é vireja que está a diferença. Então, nesse momento, pelo menos, né, um confronto direto aí por posição. Exatamente. O time do Fluminense está na 1, 2, 3, 4, assim, na 6ª posição, e o time do Pinheiros está em 7º, pelo Exatamente. Fato do Fluminense jogar em casa. Isso, de alguma forma, faz com que o Fluminense tenha algum favoritismo? Sempre tem. O esporte brasileiro, outro dia eu estava escutando um técnico que trabalha, não é no voleibol, mas trabalha no esporte brasileiro, ele veio de fora, ele fala, é impressionante como no Brasil, na maioria dos esportes, jogar em casa faz diferença. As referências que você tem do ginásio, o controle que você tem da iluminação, os pontos que você tem, tudo isso modifica. É lógico, quando a diferença é muito grande, como, por exemplo, SESI e Brasília, que o jogo vai ser em Brasília. Aí o SESI é favorito. Mas equipes que estão no mesmo nível, normalmente a vantagem de quem joga em casa é um pouco maior. Por isso que eu aposto no bom jogo. Porque são duas equipes, perdão da palavra, tá? Que são muito ranhetas. Elas não dão ponto fácil. Elas brigam, ela vai e puxa, e vai buscar a bola, passa de um lado, bola de cotovelo, depende com a cabeça. É um jogo que o ritmo dele é de muito volume, muita defesa e contra-ataque. Então fica um jogo gostoso. Porque quando você pega um jogo em que prevalece, normalmente, o side-out, sacou, recebeu, virei. O outro time sacou, como aconteceu outro dia, a gente estava assistindo o jogo do Osasco. Toda bola o Osasco virava na primeira. Depois o São Caetano começou. Aí o jogo fica equilibrado, mas ele não tem muita emoção. Por quê? Porque a primeira bola já decide. Aí você vai girando. Falava-se muito disso há um tempo atrás, do masculino. O masculino é chato de assistir, porque já na primeira bola vira. Ou então outro time tem muito mais bloqueio, não passa. Hoje já não, hoje já está tendo muito mais rally, o jogo está ficando muito mais disputado. E isso é que faz o voleibol ser legal. Se você não tiver volume de jogo no esporte chamado voleibol, você não tem espetáculo.
O espetáculo é a defesa, é aquela puxada, aquela bola que bate para cá, bate no bloqueio, vai do outro lado, o cara sai, vai buscar do ginásio, vai no banheiro, pega no estacionamento. Isso aqui é o legal do voleibol. Se não tem isso, realmente o jogo fica um pouquinho mais morno, né? A Thaís fala, e nós aqui de Porto Alegre, que nem time temos, a gente está reclamando aqui de boca cheia, hein, Thaís? É verdade, temos que nos compadecer com vocês. Porto Alegre, região, Rio Grande do Sul, já tiveram grandes times. A gente lembra aqui da Frango Sul, que onde o Carlão jogou e foi campeão da Superliga. Tivemos Bento, muitos times ali, né? Bento Vôlei. Feminino durante muito Sojipa. tempo. A Sojipa. Não sei quem conhece o clube da Sojipa, um clube maravilhoso, lembra muito Pinheiros aqui de São Paulo. Eles investiam muito em... Eu lembro que tinha muito judoca que defendia o Brasil, que era da Sojipa. Não, até hoje ainda tem, o judô ainda é muito forte, mas a ginástica artística também mas o voleibol também, o voleibol feminino também era muito forte. E você tinha, como você lembrou, Bento Gonçalves, né? Você tinha Caxias, teve time também. Canoas, teve Gustavo, time. Liderava aquele projeto. Né? De repente, um estado como o Rio Grande do Sul não ter um representante. Santa Catarina voltou a ter, no feminino está buscando agora, tem o masculino também, que tá, o Blumenau também tem. Agora o Paraná está sem ninguém. Maringá. Mas tem, só uma no feminino, tem razão, né? Aí você vai para o norte e nordeste, você tem Fortaleza. Agora, né, Celso? Até 2 temporadas atrás. Eu falar, Fortaleza e... Não tínhamos nada. Olha, o Sport Recife tinha voleibol feminino maravilhoso. Nossa, eu lembro que era assim, quando o Sport jogava na Superliga, era lotado aquele ginásio. Celso, tem uma questão importante aqui entre Fluminense e Pinheiros, que o Fluminense está com dificuldade com as suas opostas. A Bruna Moraes não vem tendo uma boa sequência no time do Fluminense. Já lá no Pinheiros, tem Edinara virando tudo, segunda maior pontuadora da Superliga. Isso também pode pesar num confronto tão igual, ter uma aposta mais decisiva? Lógico que pesa, sabe por quê? Vamos lembrar, a gente estava comentando outro dia, né? Que a gente reclama que a seleção não tem uma ponteira que derruba, não tem uma ponteira... Porque, na verdade, a gente não tem hoje no voleibol brasileiro ponteiras que subam, né? Aquela que sobe, parece helicóptero, né? Sobe, quando está lá em cima, ela olha para baixo e fala, eu vou atacar lá. E isso acaba exigindo que quem vai fazer o bloqueio sempre tem que se preparar melhor, tem que se condicionar fisicamente. A gente começa a se preocupar também com a estatura dessas opostas. Então, a Edinara está aparecendo muito por quê? Porque ela tem um bom bloqueio, além de ela virar muitas bolas, ela bloqueia muito bem. Ela bloqueia muito. E isso é que faz a diferença. Então, se você não tem essas grandes ponteiras que derrubam tudo que é bola boa, bola ruim, bola torta, bola horrível, e elas estão virando, você tem uma oposta que bloqueia muito bem, vai ajudá-la. É o caso da Kise também lá no Minas. A Kise no último jogo, ela terminou contra o Dentil Praia Clube, ela marcou 5 pontos de bloqueio, ela teve a mesma pontuação das centrais. E você vê, ela acaba bloqueando às vezes, ela acaba pontuando mais às vezes em bloqueio do que no próprio ataque. Então é interessante. O que não deveria acontecer, né? Exatamente. Né? Por que a gente fala? Por que nossas ponteiras também não bloqueiam bem? Porque a gente também não tem oposta que seja tão boa que às vezes derrube tanto que você fala, agora tem que bloquear, eu tenho que ir para a direita, tenho que ir para a esquerda. Então veja, que é uma faca de 2 legumes, né? Às vezes a oposta não bloqueia bem porque as ponteiras não correspondem, e muitas vezes as ponteiras não bloqueiam bem porque as nossas opostas também não correspondem. Então uma coisa está ligada à outra. O jogo do Pinheiros, como ele é muito determinante na questão de defesa, a Edinara segurando lá já ajuda demasiadamente. Mas o jogo de centrais do Fluminense eu considero melhor. As 2 centrais do Fluminense, comparado com as 2 centrais do Pinheiros, a equipe do Rio leva vantagem. Por isso que eu acho que o jogo vai ser muito interessante. Vai ter muita bolacha. E as levantadoras vão ter que trabalhar muito bem. A mãozinha, é bom passar bastante giz, né? A gente fala quando vai jogar bilhar, né? Passa bastante giz no taco para não escorregar. Para não... Então, a mãozinha está muito boa, porque possivelmente, eu acredito,
que muito contra-ataque, elas vão ter que corrigir bola para colocá-las, as atacantes, né, em condições de jogo, porque o jogo vai ser duro. Eu acredito que não vai ser 3-0 para ninguém. Então... a Edinara vem de uma atuação de gala contra o Barueri na última rodada, fez 33 pontos em 5 sets, e contra o César Voleibol Fluminense, as centrais ficaram devendo um pouco, até a Laís acabou sendo substituída. Vamos ver na sexta-feira como vai ser esse duelo. Felipe, acho linda a paralela da Edinara. Edinara é uma jogadora que muita gente torce para ganhar uma nova chance na seleção, viu, Celso? Ela teve uma passagem bem curta, acho que quando ela estava defendendo o Barueri, e depois acabou não recebendo mais novas oportunidades. Olha, a seleção, volto a dizer, né, por uma questão de momento. Eu acredito, até porque ela jogou em Barueri, cujo técnico ainda é o Zé Roberto, que se ela estiver fazendo uma grande liga, com certeza ela será chamada. Agora, em relação às centrais do jogo do SESI, o SESI sacou muito bem. O SESI detonou no saque no jogo contra o Fluminense. Por isso que elas não tiveram muita chance de aparecer. Ficou muito difícil para elas jogarem. Então, é difícil a gente assistir a Laís, por exemplo, jogando mal e sendo substituída. Exatamente. Aí a gente vê como que o SESI sacou bem. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, não está jogando nada. Mas não é que ela não está jogando nada, porque quando chegam bolas, às vezes, para as centrais, elas não chegam na pinta. Chega naquele recurso que a bola está passando, a levantadora vai com uma mão, tenta corrigir, então vai corrigir por uma central, aquela bola que está muito grudada, ela tem que se virar. E você tem do outro lado, no caso do jogo contra o SESI, você tinha a Maiane e você tinha a Lorena, que elas marcam muito bem essa primeira bola. Então fica mais difícil ainda. Mas no jogo contra o Pinheiros, as características são muito parecidas. Tanto os lados na questão positiva como negativa. As duas, elas se igualam em muitos... Por isso que eu acredito que o jogo seja bom.